Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Se não é inscrito, lhe convido a se inscrever no canal. Nesse vídeo agora a gente vai escalar nosso time de bons e baratos e nosso time de valorização para a sexta rodada. Bora lá pro Vitão? Hoje resolvi mudar um pouco, né? E vou mostrar o nosso time de bons e baratos sobre outra perspectiva, certo? Fez 60 pontos, uma rodada difícil, onde a média dos cartoleiros foi em torno de 40, inclusive foi melhor que o time principal, tá? É o time de bons baratos, como eu sempre falo aqui, é um time, uma válvula de escape do canal, para você vir aqui pensar um outro jogador abaixo de 10 cartoletas que seja realmente barato e vale a pena você botar no seu time, né? Vai contribuir. O Wilson não foi bem, o Egídio, como sempre, com uma regularidade tremenda, foi muito bem. Sid Clay também não foi bem, aliás, a defesa do Corinthians sofreu o gol contra o Fortaleza, né? Que foi uma surpresa para muita gente na rodada. Ricardo muito bem. Certo? O Vasco é a melhor defesa, que mais segura SG, vem sofrendo poucos gols, né? Só sofreu um até agora no campeonato. Rafael Vaz, não só Rafael Vaz, Daniel Bessa fez gol, Vitor Andrade também. O time do Goiás foi bem no clássico, tá? Goiano. O Edson, apesar de perder aqui, ó, fez uma pontuação boa porque é um dos melhores jogadores para roubada de bola, um dos caras mais regulares no meio de campo do Cartola até então, tá? Tá pontuando muito bem. Benítez fez uma pontuação baixa, mas também tem uma boa regularidade, também vale a pena. E o Thales Magno tá vivendo um momento bom, certo? E inclusive foi nosso capitão. E não foi tão bem assim, mas é um jogador que sempre vai te render um pontinho ou outro. Se fizer gol ou der assistência, vai dar uma mitada, certo? Rossi também não foi lá essas coisas. O Bahia, afinal de contas, perdeu o jogo, né? E o Ramon foi muito bem como treinador, né? Conseguiu uma boa pontuação também. Fez 60.04, né? Como eu costumo dizer aí, é um time, né? Não serve muito para pontuar, se pontuar bem, ótimo, né? Mas é um time que é uma válvula de escape para ajudar você a auxiliar na escalação, tá? Vamos deixar ele aqui prontinho aqui, ó. E eu vou falar os motivos da escalação de cada um deles. Por quê? Porque o vídeo principal já foi postado agora anteriormente. Quem quiser dar uma olhadinha, é só ir aqui no card aqui em cima que vai estar disponível, tá? Lá no vídeo principal eu tô dando 4, 5, 6 opções por posição de acordo com as estatísticas. Muitos dados, pontuação cedida, pontuação conquistada, desarme, né? Defesa difícil para goleiro. Enfim, lá tá bem rico lá, tá com bastante dados o vídeo. Quem quiser mais opções, certo? Talvez as melhores da rodada, alguns desses jogadores foram comentados lá. É só dar uma olhadinha, inclusive na descrição aqui embaixo também vai ter, certo? Então vamos lá. Vou escalar o Wilson, porque o Wilson, vamos por aqui, ó, que fica mais fácil, né? Vou escalar o Wilson aqui, ó, porque o Wilson, apesar de estar oscilando, certo? Vira e volta consegue dar uma mitada, porque realmente o Curitiba tem uma defesa um pouco mais frágil. E o Sport, como a gente viu lá no vídeo do canal principal, né, anda cedendo bons pontos para goleiros adversários. O Nino Paraíba eu vou escalar ele pela regularidade, apesar de ter apenas 2 jogos. Palmeiras é um time traiçoeiro, tá? É o time que menos cede SG na competição. Mas os laterais do Bahia são muito bem, principalmente jogando dentro de casa. E de repente o Nino tem tudo aí para ir bem, certo? Vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo difícil. Aqui eu estou escalando o Igor Vinícius na lateral, né? São Paulo, assim como o Danilo Avelar na defesa, certo? Não pelo desempenho de jogadores, mas pelo histórico, né? Desses dois times nos últimos 3 confrontos aí, nos últimos anos. E foram 2 empates 0 a 0, já falei isso no vídeo do canal principal, e uma vitória de São Paulo, uma vitóriazinha magra, tá? Então acredito que de repente é um jogo de poucos gols aqui, por isso que eu tô escalando Danilo Avelar, certo? Danilo Avelar com mais regularidade do que o Igor Vinícius, mas tô escalando os dois aqui porque eu acredito que realmente os confrontos que vão ter aí esse final de semana possa ser o que tem mais cara de 0 a 0, por ser um clássico, enfim. Ricardo tô escalando por causa da regularidade. Muito aqui o Ricardo tá pontuando assim por causa do SG. Vai enfrentar um clube perigoso, que assim como o Palmeiras está tirando SG de muita gente, certo? É o Fluminense. Mas como o Vasco é a melhor defesa da competição, tô apostando aí no Ricardo, porque não tá fácil de zagueiro essa rodada. Expliquei lá no vídeo do time principal, né? E o Vasco, queira ou não queira, é a melhor defesa da competição, a que menos sofreu gols até então, tá? Gustavo Ferrares eu tô escalando aqui porque é um meia ofensivo da equipe do Atlético Goianiense. Falei lá que o confronto aqui, ó, dos últimos 3 confrontos, Atlético Goianiense e Ceará, foram confrontos de muitos gols, certo? Então, de repente, aqui esse jogo aqui é bom para se apostar do meio de campo para frente, certo? Então, eu tô indo com o Ferrares por causa disso e com o Edson, como eu já expliquei anteriormente, para roubada de bola, tá? Ele tá com uma média muito boa, um volante, certo? Difícil ter uma assistência, mas dificilmente pontua em outros scouts. O negócio dele é desarme, tá? Já tá com 5 desarmes, 17 desarmes na competição e é um cara que te traz aí uma pontuação regular aí 4, 5, 6 pontos por rodada, certo? Benítez também estou escalando pela regularidade, vai ser um clássico, né? A pior pontuação dele foi agora na 5ª rodada, mas é um cara que te entrega aí, ó, 4, 5, 6 pontos, tá? E se fizer um gol como fez ontem no jogo, vai dar uma mitada legal.
Romarinho é outro jogador daqueles regular, certo? Mas que precisa de gol assistência para pontuar acima dos 10 pontos, né? Foi o que aconteceu ontem no jogo contra o Corinthians, fez um gol e fez 9.20, certo? Mas é um dos jogadores no Cartola que tem regularidade e vira e volta dá para escalar ele, principalmente um time de bons baratos, afinal de contas está custando só 4.58 cartoletas. O Yuri aqui é uma apostazinha do bons e baratos, tá mal, só teve uma boa pontuação, 11 pontos quando fez gol, né? Naquele jogo contra o Flamengo. Mas como eu falei aqui, ó, eu tô apostando no histórico aqui, certo? O Ceará ontem demonstrou no jogo contra o Vitória, né? Que é um time que faz muito gols, mas também leva muito gols. Então tem tudo aí pra esse jogo aí ter bastante gols, tá? Na frente aqui vou de novo com o Thales Magno, né? Porque o Vasco é o vice, né? É o vice-líder da competição. E vai ter um clássico difícil, vai ter. Mas o Vasco no retrospecto dos últimos 3 confrontos foi um empate e 2 vitórias pro Vasco, né? Nos últimos anos aí o Vasco anda levando uma certa vantagem aí nos confrontos com o Fluminense. Vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo difícil. Mas o Thales Magno, como tem uma certa regularidade, tô colocando ele. Inclusive vou botar ele de capitão, porque o treinador vai ser de novo Ramon Menezes, né? Eu tô apostando aí na regularidade aí do time do Vasco, mesmo sendo um clássico contra o Fluminense, mesmo o Fluminense tirando SG de muita gente, Nenê numa boa fase, fez 3 gols agora no meio da semana na Copa do Brasil. Mas, queira ou não queira, o Vasco é vice da competição. E eu olhei alguns jogos aí do Vasco. O Vasco tá bem acertadinho. Tá com o time fechado, bem unido. Ramon tá fazendo um bom trabalho lá. Certo? Não que o Odair não esteja fazendo um bom trabalho no Fluminense. Mas enxergo o Vasco um pouco melhor que o Fluminense nesse momento, tá? Então esse aqui é o nosso time de bons e baratos. Custando apenas 96,47 cartoletas. Né? Eu costumo brincar aqui. Se fosse para enxertar aqui, botar um Bruno Henrique, botar um Marinho lá na frente. Ou seja, economizar do meio para trás para enxertar atacante lá na frente. Não seria bons e baratos, né? Bons e baratos para mim é o seguinte: escalar jogadores abaixo de 10 cartoletas e no cômputo geral o time não passa de 100. Para quem tá com dificuldade de cartoleta e precisa de um outro jogador. Pode vir buscar aqui no bons baratos, que o bons baratos ultimamente tá apontando razoavelmente bem, certo? Sempre tem um outro jogador que dá uma mitada. Tá feito, pessoal? Ah, pessoal, um recadinho rápido aqui, ó. Deixa eu vender o meu jabá aqui, né? Ligas do Mané, ligasdomané.com.br. Se você gosta de jogar ligas apostadas, tá? Ligas do Mané aqui, ó, tem liga toda rodada, certo? Também tem liga aqui, ó, mensal de setembro. Eu já vou encerrar as inscrições. Tem de segundo turno que já estão abertas, porque de primeiro turno já foi encerrada a inscrição. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, rapidamente aqui, ó. Pra quem tiver interesse, né? É bem fácil a inscrição, tudo automatizado, certo? Ó, se vocês perceberem aqui, ó, as últimas rodadas, ó, tá tendo em média mais de 70 times aqui, ó. A premiação tá ficando em torno de 600, quase 700 reais aqui, ó. 77 times na terceira rodada. Então, se você quiser participar, inclusive já publiquei aqui, ó, os vencedores, certo? Da quinta rodada no Instagram. Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto. Quem quiser seguir a gente lá no Instagram, tá? É por aqui que a gente coloca as premiações, certo? Do Liga de Mané e também como os times atualizados, faltando 1 hora pro fechamento do mercado, tá? Aqui, ó. Já entrei em contato com o Luan, certo? Já recebeu o prêmio dele. Tá, já entrei em contato também com o Nylon, mas ele ainda não me respondeu, não retornou. Tô gravando vídeo também, não sei, não olhei o celular, né? A Daisy também, já falei com todo mundo aqui, o Victor, tá? Botei o time dele de novo na sexta rodada, porque a inscrição é grátis, certo? Só o Igor que ainda não entrei em contato. Então, Igor, se tu vê esse vídeo aí, ó, entra em contato comigo aqui que tu tem um prêmio a receber, beleza? Porque comigo é assim, ó, terminou a rodada, no dia seguinte já recebe o prêmio, tá certo? Então, quem quiser se inscrever e tiver interesse aí, ó, em se inscrever no Ligas Mané, é só ir ligasdomané.com.br se inscrever. Qualquer dúvida, gente, é só vir aqui, ó. Mais um se inscrever agora. Nesse tempinho que eu tava fazendo aqui o vídeo, ó, mais um se inscrever, ó. É só vir aqui falar no WhatsApp comigo, tá certo? E vamos lá pro nosso time de valorização do canal então. Tá? Esse time aqui foi a estrela do canal ano passado, como eu costumo sempre brincar, ficamos entre aí os 200 times mais ricos do Cartola, né? Passamos de 500 cartoletas. E realmente esse ano ele vinha razoavelmente bem, se bem que esse ano tá mais complicado para valorizar, tá? Essas mudanças de pontuação aí mudaram alguns critérios. Você tem que escalar pensando em pontuar e consequentemente valorizar. Se você pensar só em valorização, não vai dar certo, tá? Tava vindo razoavelmente bem, mas essa rodada agora decepcionou. Fez só 8 pontos e valorizou uma cartoleta, ponto 3, tá? Muito mal mesmo, né? Tentei escalar alguns jogadores aqui praticamente baratos, certo? Por exemplo, a defesa do Bragantino foi muito mal, negativou, precisava pouco para começar a valorizar, mas deu errado e perdemos cartoletas. O Breno não jogou, Goiás foi bem, mas o Breno não jogou, certo? O Bosquila aqui arrebentou, certo? Pablo foi bem, fez gol, certo? Até o Lucas Claro, tá? Apesar de ter mantido esse dia contra o Atlético Paranaense, fez abaixo de 5 pontos. Complicado, mas tudo bem, foi razoavelmente bem. Mas no geral aqui, ó, foi muito mal. Enfim, tô a fim de esquecer essa rodada e vamos lá direto para a escalação desse time de valorização para tentar ganhar cartoletas essa sexta rodada.
Ah, vamos vender o time todo e aqui a gente vamos vender o time todo e aqui a gente consegue o quê? Consegue visualizar melhor, porque a gente vai dar uma olhadinha aqui, vamos ver a variação, quem teve muita variação, né? Podemos escalhar melhor aqui direto no nosso querido Catimba States. Pessoal, esse aqui é o Catimba States, para quem não conhece, tá? Catimba States, tudo junto.com.br. Tem vários dados, estatísticas, cruzamento de clouds aqui, ó, pontos cedidos, certo? Mínimo para valorização, que é o que a gente vai ver agora. Tem os atletas em si, que depois tu pode filtrar aqui. Show de bola, tá? E se você for lá e assinar e botar o cupom Mané Cartola tudo junto, ganha 10% de desconto. Vamos dar uma olhadinha aqui em goleiros. Mínimo para valorização. Dos goleiros para rodada aí, quem precisa de menos para começar a valorizar é o Jean, certo? Teve uma variação na última rodada, foi mal. Tomou aquelas duas biabadas lá do Goiás. Fiquei até com pena, porque acho que o Jean até não teve culpa lá nos gols. Esse foi duas falhas do pessoal de linha e ele que acabou pagando o pato. Mas está desvalorizado aí. Tem uma média razoável, que é mais do que ele precisa para começar a valorizar. Como eu falei aqui, ó. Atlético Goianiense e Ceará tem um histórico de muitos gols, certo? É claro que se ele tomar muito gol aqui, ele vai negativar. Agora que ele vai ter oportunidade de fazer defesa difícil, isso com certeza vai. O Wilson também é uma boa para valorização, certo? Principalmente aí pela quantidade de pontos cedidos pelo esporte, né, para goleiros adversários. É só ir lá no vídeo principal que lá a gente tá explorando bem isso. A partir daqui já começa a complicar, né? O Cleiton tá com uma média horrível, precisa de pouco para valorizar. Precisa, mas o Fortaleza tá melhorando bastante e ultimamente a defesa do Bragantino não tá facilitando, tá complicado, tá? Diego Alves aqui contra o Santos vai ter um jogo dificílimo, geralmente o Santos ataca bastante dentro de casa, mas é um goleiro de risco, tanto pode ir bem como pode ir mal, tá? Goleiros, quem sabe aí bons para valorização, Cássio pode ser uma boa, tá? Tá com uma média baixa, tá? Mas precisa de 0.60 para começar a valorizar. E como eu falei, o confronto aqui é um confronto de poucos gols. De repente, com um pouquinho de sorte aí, pode dar certo, tá? Aqui para cima já começa a complicar um pouquinho mais. São goleiros que precisam de mais pontos, mas pela média, de repente, Gatito ultrapassa facilmente esse 2.80 que precisa valorizar. Afinal de contas, ele tá com média de 4.68, certo? O Lomba já vai precisar mais de SG. O Volpe tá com uma média muito alta, né, e precisa de bastante para valorizar. Aqui já começa a complicar. Então, assim, os melhores goleiros na rodada para valorização é o Cássio, certo? O Wilson e o Jean, tá? Dito isso, eu vou escalar o Cássio devido ao histórico aí, né, ao confronto de São Paulo e Corinthians ser um confronto de poucos gols. De repente ele tem... Geralmente o Cássio brilha em clássico, o Cássio em jogo grande costuma ir bem, certo? Vamos dar uma olhadinha agora nos nossos defensores, nossos zagueiros, os mínimos para valorização. Vamos lá, os zagueiros que menos precisam para valorizar estão aqui embaixo, certo? Mas são zagueiros que não tem média muito alta, né? E é meio complicado. Tipo o Canu do Botafogo aqui tá com uma média de 2.05, precisa de 0.3 para começar a valorizar, mas vai enfrentar o Internacional, líder da competição. Complicado, tá? Mas quem quiser dar uma apostada, quem sabe pode dar certo. Afinal de contas, o mínimo que ele precisa para valorizar é bem menos do que a média dele. De repente pode dar certo, tá? Outro zagueiro, apesar de enfrentar o Fortaleza aí, que Fortaleza geralmente aí andou, dentro de casa geralmente é um time ofensivo e andou melhorando aí nos últimos jogos com o Rogério Ceni aí, ó, é o Léo Ortiz, tá? Tá com uma média de 3.10, oscila, mas tá precisando de pouco para valorizar. De repente pode dar certo. Luan Pérez tá com uma média de 2.84, vai enfrentar o Flamengo, que mesmo mal é o Flamengo, mas tá precisando de 0.70 para começar a valorizar. De repente, se conseguir manter o SG aí, né? E não é tão difícil assim. O Flamengo não anda tão bem. De repente pode começar a valorizar também. Aqui está uma das melhores opções para a rodada. Como eu falei, o confronto aí São Paulo e Corinthians, posso queimar a língua. Pode chegar aí e ser um 3x3, um 2x2. Acho complicado. Andei dando uma estudada aí. Os últimos confrontos são de poucos gols, tá? E geralmente a história do futebol, ela tem um certo rito, assim, acompanha, né? Difícil sair um pouco da curva. Mas o Diego eu acho uma boa, tá? O Diego tá custando 1.86, certo? Precisa de um ponto para começar a valorizar. Se por um acaso manter o SG aqui, por exemplo, vai conseguir valorizar e valorizar muito, certo? O Diego acredito que é uma boa também para rodada. Aliás, para rodada, tanto para pontuação como para valorização, tá complicado, tá? Tá complicado. O Gil também, pensando nisso, e o Danilo Avelar, tá? Pensando em manter o SG, quem sabe? E pelas médias que tem, de repente pode realmente valorizar. Lucas Claro já vai ser clássico contra o Vasco, né? Um dos melhores ataques da competição, é complicado. Realmente para zagueiro tá bem complicado para essa rodada, certo? Mas eu assim, ó, eu acredito ainda que de repente as melhores opções realmente são os zagueiros de São Paulo e Corinthians, tá?
pelo pouco que precisa para começar a valorizar e pelo valor, certo? Eu vou escalar o Diego, certo? Pelo preço, não pelo desempenho dele, tá? 1.30, só teve um jogo apenas. Mas pelo clássico que vai ser, né? E de repente aí pode realmente sair 1-0, um jogo de poucos gols. E assim como também vou escalar o Danilo Avelar, tá? Danilo Avelar não, já tem uma regularidade um pouco melhor. De repente, mesmo perder de assistir, pode se recuperar. Poderia botar aqui, ó, outro zagueiro? Poderia. Mas eu tô dando opção aí para os times realmente que tem um sistema defensivo um pouco melhor, né? Corinthians anda sofrendo gol toda a partida, mas quando encaixa defensivamente, encaixa bem, difícil sofrer gols na partida. E o São Paulo tá bem defensivamente, tá? Melhorou bastante de um tempo pra cá. Vamos pra laterais agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos pros nossos laterais então. Tive que dar uma olhadinha na minha cola aqui rapidinho, né? Uma olhadinha aqui, nosso querido Catimba State, mínimo pra valorização. Pessoal, essas pontuações aqui, ó, de cedidas, conquistadas, defesa difícil, roubar de bola, isso aí eu tô mostrando no vídeo principal. Esse vídeo aqui é o vídeo de valorização, então eu mostro só o que precisa, né? E quem quiser ver algo mais é só ir lá no vídeo do time principal. Vamos lá para laterais. Laterais que menos precisam para começar a valorizar na rodada. Edmar, certo? Precisa de menos 0.30, mas tá com uma média muito ruim. Se fosse o Aderlan aqui, dava para escalar de olho fechado, precisando disso para começar a valorizar, certo? Sid Clay, de repente pode dar certo, tá com uma média razoável, 4.17 e precisa de 1.10 para começar a valorizar. E tem aquela história toda do clássico, geralmente clássico é jogo de poucos gols, certo? O Mike tá com uma média ruim, vai enfrentar o Bahia, mas precisa de pouco para valorizar, de repente pode dar certo. Aqui tá uma boa opção, tá? Uma boa opção de repente para valorização. Tá com uma média de 3.97, precisa de 1.40 para começar a valorizar. Palmeiras pode tirar o SG do Bahia? Pode, mas geralmente o Nino consegue recuperar em desarmes, é um lateral que chega bem à frente. Vai ser um jogo difícil? Vai ser, mas ele tá precisando de pouco para valorizar e de repente pode dar certo. Certo? Assim como o Felipe Luiz, tá? Vai enfrentar o Santos, altamente ofensivo dentro da Vila Belmiro, tá? Flamengo não vem bem, mas o Felipe Luiz com desarmes, né, consegue fazer uma pontuação razoável e de repente valorizar. Felipe Jonathan também tá precisando de 2.60 para começar a valorizar, tá? Tem uma média boa, 5.82. Se jogar bem, tem tudo para valorizar. Aderlan também tem jogo complicado contra o Fortaleza, fora de casa tem, mas tá com uma média boa e a média dele é maior do que ele precisa para começar a valorizar. De repente pode ser uma boa também, tá? Aqui já começa a complicar um pouco aqui, né? Precisando de 3, 4 pontos para valorizar, daí realmente vai ter que ir muito bem na rodada. Mas de repente pode dar certo. Bom, visto tudo isso aí em termos de valorização, os laterais aqui do canal para valorização, eu vou postar em laterais com regularidade, tá? O Nino só tem 2 jogos, mas geralmente é um bom lateral para Cartola, tem regularidade. O confronto é difícil? É. Mas tem tudo aí para ele conseguir a pontuação necessária para valorizar, pelo menos em roubada de bola. Se conseguir manter o SG, que acho meio complicado, um jogo complicado de se manter o SG, vai valorizar e valorizar bastante. Certo? Outro lateral que a gente viu ali que pode dar certo na valorização é o Sid Clay, tá bem desvalorizado, fez menos 0.20 na última rodada. Contra o São Paulo aí, de repente pode dar certo, tá? Assim como o Aderlan. Acredito que o Aderlan dificilmente vai manter o SG, certo? Jogando contra a equipe do Bragantino, mas de repente ele pode valorizar e valorizar bem. Pra lateral tá complicado, hein? Até para valorização, né? Felipe Luiz também pode dar certo. Mas vamos pegar aqui os laterais que estão precisando de menos para valorizar, né? Felipe Jonathan tá bem. Aderlan, as pontuações dele têm sido melhor fora de casa do que dentro. Eu vou escalar o Aderlan, tá? Para valorização. Tem tudo para perder o SG, mas anda roubando bastante bola. E as atuações dele fora de casa estão sendo melhor do que dentro de casa. Certo? Até mesmo para não dobrar aqui. Eu poderia ir com o Sid Clay, mas eu não quero dobrar aqui o Corinthians, né? Triplicar, porque na verdade eu já estou indo com o Cássio. Então por isso que eu botei o Aderlan. Vamos lá para os nossos meias aí. Vamos lá para os nossos meio de campos. Nosso querido Catimba State. Vamos lá para meia. E mínimo para valorização. Lá para baixo. Alguns jogadores aqui precisam de pouco para valorizar, tá? Mas não tem médias tão boas assim. Tirando o Caio Alexandre, que vai ter um confronto complicado contra o Internacional, tá? Os demais aqui, difícil colocar para valorizar, tá? As médias não são boas, certo? Aqui para cima começa a melhorar um pouquinho a média deles. Rodrigo Lindoso pode ser uma boa, certo? Porque precisa de 1.20 para começar a valorizar. Vai enfrentar o Botafogo fora de casa, de repente pode conseguir isso aqui só em desarmes, certo? É um cara que chega na área bem, tem vários gols de cabeça já pelo Internacional. De repente pode dar certo, tá? Felipe Baixo também é outro.
Tá, precisa de 1.50 para começar a valorizar, mas afinal de contas tem uma média de 7.70. É um cara que chuta muito bem de fora da área, tem a bola parada a seu favor. É um clássico, mas clássico às vezes se decide bola parada. Então Felipe Bastos também pode ser uma boa, tá? Marlon Freitas, Gabriel Menino, talvez, para valorização, tá precisando de 2 pontos, tem uma média de 3.68, tem a bola parada a seu favor, de repente pode dar certo. Aqui pra cima já começa a passar de 2, 3 pontos, já começa a complicar um pouquinho, tá? O Benítez também para valorização pode ser uma boa, de repente tá precisando de 2.70 e tá com uma média de 4.28, de repente pode dar certo. Aqui o Dodge também acho uma boa, ainda mais sendo clássico, tá? O problema aqui é o cartão amarelo, mas ele não é um cara tão faltoso assim. Esse de 2.50 tem uma média de 4.48 e é um dos volantes que mais desarma aí dentro da competição, pode dar certo também. Heróis... O Jorginho tá precisando de muito, 3.60 para começar a valorizar, mas tem uma média de 7.70. O jogo aqui, como eu falei, o histórico é de muitos gols. Se fizer gol, vai valorizar e valorizar bastante, certo? A valorização esse ano, tá? No Cartola tá bem complicado. Se você não escalar para pontuar, dificilmente vai valorizar. É isso que eu tô sentindo, tá? Em experiência em comparação ao ano passado. Bom, dito tudo isso aí, ó, vou botar o Felipe Bastos, certo? Justamente por causa dessa chance de pontuação, né? Chute fora da área, bola parada, é clássico, vou botar ele, certo? Dodge seria uma boa, tem uma regularidade muito boa e está precisando de pouco para começar a valorizar, né, em relação à sua média. Carlos Sanches, quem quiser dar uma arriscada aí, ó, anda mal, mas é um jogo difícil, mas pode ser que ele, né, renasça das cinzas. Aqui tá outro jogador que eu acho boa, tá, para rodada. Tá oscilando muito, certo? Mas é um cara que tem potencial aí, o Inter é líder da competição, de repente pode dar certo, tá? Eu vou dar uma olhadinha na minha colinha aqui, ó. Vamos ver aqui. Quer saber de uma coisa? De repente rola uma assistência pra ele, tem a bola parada, pênalti. Tá mal, tá? Mas pra valorização tá valendo. Afinal de contas tá custando 5.41 e é um cara que tem potencial. Não tá bem? Não tá bem. Mas é o tipo de jogador que pode, num lampejo de genialidade, num lance só, conseguir valorizar e bem numa rodada, tá? Vai ser o Carlos Sanches. Pra valorização tá valendo. Vamos pra atacante então, né? Vamos lá, nosso querido Catimba States. Vamos lá. Como tem meia, né? Vamos para atacante, mínimo para valorização. Vamos lá para baixo, que é o que nos interessa, certo? Esses daqui são os jogadores que menos precisam de pontos para começar a valorizar, certo? Vou até olhar minha colinha aqui. Tá. Aqui, ó, eu destaco Caio Jorge, certo? Tem uma média de 1.52, média baixa, mas precisa de 0.60 para começar a valorizar. O Flamengo não tá bem, tá perdendo SG quase todo o jogo, certo? E o confronto aqui, Santos e Flamengo, dentro da Vila Belmiro, geralmente é um confronto de muitos gols. Vai que numa dessas sobra uma bolinha aí pro Caio Jorge, pode dar certo, tá? Gilberto aqui já não tá numa fase muito boa, vai enfrentar o Palmeiras, uma das melhores defesas da competição, tá precisando de pouco para valorizar, tá? Mas o confronto não é favorável aos meus olhos, assim, né? Gosto até do Gilberto, tudo, mas o momento não é bom. Pode dar certo? Pode, porque ele precisa de pouco para valorizar e tem potencial para isso, está custando barato. Aqui vem uma outra boa opção, tá? O Yuri tem uma média de 2.97 e precisa fazer 0.70 para começar a valorizar. Como falei, estou insistindo aqui, ó, confronto Atlético Goianiense e Ceará, tem tudo para ser um confronto de muitos gols, tá? O Ceará ontem empatou de 4-4 com vitória, se eu não me engano, né? Enfim, foi um jogo de muitos gols e o Ceará, todos os jogos deles, tá saindo muitos gols, tá? Tanto a favor quanto contra. Tirando o jogo com o Bahia, que foi 2-0, os outros jogos têm sido sempre com placares mais elásticos, certo? Então o Yuri aqui eu vejo como uma boa, porque está custando 6.73 e precisa de 0.70 para começar a valorizar. O Oswaldo de repente pode ser uma boa aqui para valorização, afinal precisa de 0.70 para valorizar e está com uma média de 2.28. É um cara bem regular, né? Não está com uma média muito grande porque ainda não deu assistência. Aliás, deu uma assistência, mas não fez gol ainda, certo? E o confronto contra o Bragantino pode ser um bom confronto, né? O Fortaleza vem melhorando aí com o Rogério e o Bragantino está sofrendo gol toda a partida praticamente, tá? Luiz Henrique vai ter um confronto complicado. Morato não vive um bom momento, complicadíssimo, certo? Vinícius, média baixa, clássico também. Aqui tá um jogador que de repente pode surpreender, tá? Já falei ele no vídeo principal, é o Marquinhos, tem uma regularidade muito boa, só que ainda não fez a assistência nem deu gol na competição, mas é um cara que sofre falta, desarma, finaliza. De repente pode ser uma boa, tá? Tá precisando de 1.90 para começar a valorizar. Curitiba melhorou, mas não tá lá essas coisas, né? E tem uma média de 2.92 para valorização, pode ser uma boa. Assim como o Soteldo, tá? O Soteldo pode dar um lampejo aí de genialidade no jogo contra o Flamengo, né?
Porque o sorteio é assim, ou ele dá aquela mitada, ou ele dá aquela afrouxada e a pontuação é bem baixa. Mas tá valendo. Aqui tá um cara que de repente pode valer a pena, tá? É um clássico, é um clássico. Mas se ele fizer um gol, vai valorizar e valorizar legal. É o Cano, tá? Tá precisando de 1.90 para começar a valorizar e tem média de 6.37. Todo mundo sabe, se o Cano fizer gol, vai bem, pontua bem. Se não fizer gol, nem tanto, tá? Então para atacantes até que tá razoável para valorização, certo? Aqui pra cima já começa a complicar, né? Precisando de 2, 3 pontos pra cima, daí o cara vai ter que ir bem e vai ter que ir muito bem mesmo. Daí você compara o mínimo pra valorizar com a média do jogador, já complica, né? Já fica complicado. Dito tudo isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apostar aqui em jogadores mais baratos, certo? Aqui, ó. Que realmente vem fazendo pontuações baixas, mas precisam de pouco pra começar a valorizar. E eu acredito que de repente... né, o jogo contra o Flamengo pode ser uma boa. Por exemplo, o Caio Jorge, tá? É um, pode ser uma boa. O Yuri também pode ser outra. Como eu tô apostando nesses confrontos aqui, que eu acredito que vão ser confrontos de bastante gols, tá? O meu outro jogador, eu vou colocar um cara que é matador, mas que precisa de gol para começar a valorizar. É o Cano, tá? Tá muito caro. Se não fizer gol, vamos perder muitas cartoletas. Mas se fizer gol, vamos ganhar algumas, certo? Então vou botar o Cano aqui para valorização, certo? Poderia mudar? Poderia. De repente tem outras opções aqui pra baixo. Mas acho que o time ficou bom assim do ponto de vista da valorização, tá? Deixa eu ver aqui pra baixo. Algum... Marquinhos. O próprio Marquinhos poderia surpreender aqui, ó. É um cara que tem uma regularidade. Não pontua ainda acima dos 5 pontos porque não deu gol, não deu assistência. Mas é um cara que pontua em vários scouts. De repente pode dar certo aqui. O Curitiba, afinal de contas, também anda sofrendo bastante gols aí. De repente pode dar certo. Mas eu tô dando uma apostada aqui no Cano aqui. E... tô com fé nele, alguma coisa me diz aí que ele vai acabar fazendo gol no clássico. Ele e o Nenê, né? São dois caras assim que tem todas as características de fazer gol em clássico, né? E para treinador? Bom, para treinador, o treinador que tá precisando de menos para valorizar, como no nosso Catimba States aqui, vamos dar uma olhadinha em técnico, mínimo para valorização. Vamos lá para baixo. Daniel Paulista, confronto complicado contra o Curitiba. Wagner Mancini, bom jogo, só que eu acredito que o Atlético Goianiense sofre gol nesse jogo, mas também tem chance de fazer bastante. Felipe Conceição, um jogo complicadíssimo contra o Fortaleza lá fora. Roger Machado, bem complicado também contra o Palmeiras. Rogério Ceni. Aqui o Rogério, de repente, contra o Red Bull, pode ir bem, tá? Só que ele tá precisando de 2.30 para começar a valorizar e tá com uma média muito baixa, tá? Então acredita assim, ó, que de todos os jogos aqui, de repente aqui, ó. Vamos subir mais um pouquinho. Onde é que tá aqui? O técnico precisa de menos para valorizar, certo? Tá com uma média consideravelmente boa, é o Cuca. É de risco? É, porque é um jogo contra o Flamengo. Vai que o Flamengo dá uma encaixada e volta a jogar um bom futebol, né? Mas o Santos dentro da Vila Belmiro sempre é bem ofensivo. Aqui é complicado o SG, entendeu? Aliás, pra essa rodada tá bem complicado o SG, tá? Tá bem complicado mesmo. SG assim que eu acho que de repente pode dar porque é um clássico, tudo talvez São Paulo e Corinthians. Mas o Diniz não tá com uma média boa, enfim, precisa de 3.80 para começar a valorizar. Thiago Nunes também precisa de 3 para começar a valorizar e tá com 4.14. Ó, eu vou dar uma escalada aqui no Cuca, tá? Eu acredito que de repente possa vir a dar certo. Mancini acho que dificilmente sair com o SG, os outros têm confrontos mais complicados. Tá? E não estão com uma média tão boa assim, né? Então vou botar aqui o Cuca para valorização, tá? De capitão nesse time, porque eu costumo brincar que esse time de valorização não vem muito, né? Não interessa muito a pontuação, mas como eu tô com o Cuca aqui, dois jogadores do Santos, no caso, o Carlos Sanches, né, e o Caio Jorge, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó, vou botar aqui no Caio Jorge, ou podia até botar no Carlos Sanches, de repente ele vai desencantar e vai fazer um gol contra o Flamengo, tá? Jogando dentro da Vila aí, com dois ponteiros abertos aí do lado, o Marinho, do outro lado o Soteldo, de repente o menino aí consegue fazer um gol. Certo? Então assim, ó, custando 88,16 cartoletas, bem baratinho, buscando a valorização, se a gente perceber aqui, ó, todos eles estão muito desvalorizados. Só o Danilo Avelar que teve uma pequena valorização, mas está precisando de poucos pontos para começar a valorizar. Os demais estão bem desvalorizados. Tá? Tô focando aí no preço, certo? E no pouco que precisa para valorizar e também nos confrontos. Ok? Então tá feito aí, ó. Custando 88,16 cartoletas. Esse aí é o time de valorização do canal para a sexta rodada. Então é isso, pessoal. Time de bons e baratos e valorização escalados, tá? Dois times bem baratos, bem acessíveis. Para quê? Para você, na falta de cartoleta, vir aqui pegar um ou outro jogador pensando em valorizar, em ganhar cartoletas e pensando também em fazer um bom time, encaixar um outro jogador baratinho ali para você ir bem na rodada. Certo? No mais, só tenho que agradecer a vocês. Um grande beijo de coração. Ah, e por favor, deixe um like quem puder. Isso ajuda demais o canal. E quem não for inscrito, se inscreva, tá? A gente vai junto aí até o final do ano aí.
né? Com o time principal, vários dados, estatísticas, valorização, bom e barato. A gente aqui não mede esforços para você ir bem no seu cartola, dando bastante opção para você escalar. Tá bom, gente? Um grande beijo de coração. Vamos que vamos. Fui até sábado, 1h da tarde na live.